Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre trabalho de parto e quero sanar algumas dúvidas, bem como colocar toda a atribuição da enfermagem no cenário gestante versus parto. Mas antes de entrar especificamente em trabalho de parto, vale a pena falarmos um pouquinho dos exames da gestante, exames estes que antecedem o trabalho de parto. Eles são de fundamental importância para diagnosticarmos algumas anormalidades, como as distócias que vimos no dia a dia, que muitas das vezes podem dificultar o parto e, em algumas vezes, ser letal. Ausculta obstétrica. Os ruídos captados pela ausculta obstétrica podem ser de origem fetal e materna. O som materno é comparado com um sopro no qual se produz um ruído decorrente da passagem de sangue pelos vasos da parede uterina, apresentando o mesmo batimento do pulso materno. Já o ruído fetal, conhecido como batimento cardiofetal, com a sigla BCF, apresenta-se com movimentos ritmados, consequentes de batimentos cardíacos e movimentos bruscos. Esses sons podem ser auscultados por alguns instrumentos que vão facilitar a diagnosticar a vitalidade do feto pela frequência cardíaca, conhecida pela sigla BCF, batimentos cardíacos fetais. Pela ultrassonografia, conseguimos ouvir a partir da 8ª semana de gestação. Por isso, dá-se a importância de realizá-la quando o obstetra solicita. É a forma mais fiel de diagnosticar a vitalidade fetal. O estetoscópio de Pinar. Através dele, conseguimos auscultar o BCF a partir da 18ª semana de gestação. Ele é conhecido como a famosa cornetinha e, embora pareça um instrumento muito simples, não é. Ele foi o primeiro idealizado para auscultar os BCFs, sendo até hoje muito utilizado pelos obstetras nas maternidades. Sonar. Por ele, a partir da 12ª semana de gestação, conseguimos auscultar o BCF. Ele é um aparelho digital e, portanto, facilita na obtenção dos valores do BCF. Cardiotocografia. A cardiotocografia estuda a biofísica do feto, permitindo avaliar o bem-estar fetal. O exame é realizado por um aparelho chamado cardiotocógrafo e nele são registrados os batimentos cardíacos do feto, sua movimentação e a contração uterina. O resultado do exame é semelhante a um traçado de eletrocardiograma. E com ele, o médico pode avaliar se o feto tem insuficiência na oxigenação cerebral por motivos placentários, posicionais ou compressões do cordão umbilical. A cardiotocografia foi inicialmente utilizada para realizar monitorização durante o trabalho de parto, mas utiliza-se muito a partir do 7º mês de gestação. O resultado do exame é válido por 1 semana. Deve-se repetir o procedimento caso seja necessário. Agora sim podemos falar de parto. Existem 2 tipos básicos do parto. O vaginal ou normal, em que ocorre a expulsão natural do feto, e o cesariano, feito por meio de uma incisão no abdômen da gestante para a retirada mecânica do feto em seu útero. Há também o parto a termo específico de feto de 37 semanas a 40 semanas de gestação e o parto prematuro ou pré-termo, destinado a partir das 23 semanas de gestação até 36 semanas e 6 dias. Existe ainda o parto pós-termos, com os fetos a partir de 40 semanas de gestação. Lembrando que em algumas literaturas diferem esses valores das semanas.
parto normal inicialmente dá-se sozinho. Existem até mulheres que dão à luz sozinhas, sem o auxílio de outrem. Entretanto, esse tipo de parto normal é aquele cujo não há complicações. A opção do parto é um direito da mulher, se será um parto vaginal normal ou cesariana. Todavia, deve-se seguir os critérios como idade gestacional, consulta de pré-natal, tipo de bacia pélvica e distórcias. Lembrando que o Ministério da Saúde aconselha o parto normal vaginal. Só em último caso, a mulher deve optar pela cesariana, onde a recuperação é sempre mais lenta. Então vamos relembrar a nomenclatura correta de acordo com a idade gestacional na hora do parto. Um parto pré-termo é aquele que se dá entre 23 semanas até 36 semanas de gestação. Já um parto a termo se dá entre 37 e 40 semanas de gestação. E, portanto, um parto pós-termo se dá a partir de 40 semanas de gestação. Lembrando que em algumas outras literaturas isso difere. A enfermagem sempre está na linha de frente. Na grande maioria das vezes, é a enfermagem quem vai receber primeiro esta parturiente logo na entrada da maternidade. Muitas vezes, as mulheres já chegam em trabalho de parto, e até em que chamemos os médicos, esse parto pode evoluir tão rápido, onde vamos ter que realizar o parto sozinho ou com a ajuda dos nossos colegas de setor. Segue algumas informações importantes que devemos ter em mente tão logo ao receber esta parturiente. Em primeiro lugar, devemos acolher com todo o carinho esta mulher, pois ela se encontra num momento muito vulnerável. Vale a pena também colher a anamnese, ou seja, um histórico, saber dela se é o primeiro filho, se ela já teve outros partos, se já teve algum aborto, ou se está com alguma complicação de acordo com a última ultrassonografia. Devemos estar atentos em verificar os sinais vitais para não ter complicações na hora do parto. Todos esses sinais vitais, se estiverem alterados, devem ser corrigidos pelo médico. Verificar também a dinâmica uterina, chamada de metrosístoles, aquela dinâmica onde a mulher sente a dor e, passado alguns minutos, ela continua sentindo aquela mesma dor. Também devemos avaliar se há perdas vaginal, perda de líquido amniótico, secreções, tampão mucoso ou até mesmo sangramentos. Para você que não sabia identificar se essa gestante está realmente em trabalho de parto, eu resolvi colocar alguns sinais importantes que possam identificar que o parto deu-se início ou está muito próximo. O primeiro ponto importante é a perda do tampão mucoso. Se esta mulher entrou em trabalho de parto, muito provavelmente sairá pela vagina uma película esbranquiçada chamada de tampão mucoso, característico de que o parto se encontra muito próximo. As metrosístoles, conhecida como dinâmica uterina ou contração uterina, o quanto mais espaçadas, mais longe o parto está. Porém, se este tempo for diminuído, este parto pode estar mais próximo. Um exemplo é, se ela sentiu contração e só foi sentir novamente depois de 10 minutos, pode indicar que este parto está um pouco longe. Mas se essa dinâmica diminuir e ela começar a sentir a contração a cada 2 minutos, devemos estar atentos, porque o momento da expulsão do feto pode se dar a qualquer hora. Bolsa rota, característica como a ruptura da membrana amniótica. É quando a bolsa
se rompe e o líquido amniótico é esvaído. Todavia, não é característico de bolsa rota logo no início do trabalho de parto. Muitas mulheres entram em trabalho de parto e a bolsa ela só é rompida pelo profissional na hora da expulsão do feto. E a vontade imensa de evacuar é um sinal também que mostra que muitas das vezes o parto está muito próximo. Para tanto, devemos ter cuidado ao esta gestante pedir para ir ao banheiro, pois está com vontade de evacuar. Pode ser um sinal falso e iniciar o trabalho de parto naquele momento. Você deve acompanhar a todo momento esta mulher e com o consentimento do obstetra. Enfim, a paciente é internada. Devemos ter atenção às nossas atribuições. O primeiro é a identificação desta parturiente. Devemos colocar a pulseirinha com a identificação contendo o nome completo e o número de prontuário desta gestante. Se for necessário, devemos fazer a tricotomia, que é a retirada dos pelos pubianos. Muitas mulheres não se prepararam e foram pegas de surpresa com o início do trabalho de parto. Se houver necessidade, acompanhamos esta mulher até o banheiro e realizamos a tricotomia. A enteróclise ou a lavagem intestinal hoje não é muito utilizado, mas antigamente fazíamos a enteróclise com o intuito desta mulher não evacuar na hora do parto. Hoje, já em desuso, deixamos um pouquinho de lado este termo. Higienização corporal é de extrema importância. Se esta mulher estiver evacuada ou com qualquer sujidade, devemos estar junto com ela e orientando e ajudando a fazer a higienização para ter um parto mais limpo possível. Colocar a vestimenta hospitalar nela, tirando dela todas as suas roupas e adornos. Também é de nossa competência realizar o acesso venoso e deixar salinizado para quaisquer intercorrências. Devemos também coletar o sangue e, a pedido do médico, pedir à paciente que assine um termo para realizar o exame de sangue de anti-HIV e encaminhar esta mulher ao pré-parto. Na hora do parto, devemos estar cientes de algumas incumbências da enfermagem. O primeiro é dar apoio a esta parturiente. Ela está num momento muito vulnerável e vale a pena estarmos ao lado dela para assegurar que tudo esteja correndo bem. Muitas vezes ela tem algumas queixas a fazer. Vale a pena darmos atenção e o que não for da nossa atribuição, passamos à frente. Devemos proporcionar um ambiente tranquilo, sem a entrada e saída de outros profissionais naquele setor. Devemos preparar a sala de exames ou a sala de parto, para que não falte nenhum material na hora do procedimento. Estar com o obstetra no atendimento é de fundamental importância para ajudá-lo caso ele necessite. Repor os materiais e insumos, as caixas de partos, luvas e todos os insumos necessários que devem ser repostos na sala. Solicitar a equipe de limpeza toda vez que desocupar, para que novamente seja utilizado por outra paciente. Quando você ouvir falar nos períodos do parto, são eles. Primeiro período é dilatação. É o momento que é avaliado pelo obstetra a dilatação do colo uterino, que vai de 0 a 10 centímetros de dilatação. O segundo período é a expulsão. É o momento que o útero se contrai e vai expulsando o feto. O terceiro momento é dectação. É característico pela saída da placenta.
Só se dá a dequitação depois que sair toda a placenta. E o quarto período é chamado de período de Greenberg, que é a primeira hora após o parto, onde avaliamos se tiver alguma intercorrência com esta mulher. Como mecanismo do parto, podemos ver a insinuação, o encaixamento, a descida, a flexão, a deflexão, rotação externa e expulsão. Ou seja, o próprio feto já começa a ser encaixado pela dinâmica uterina. E no momento que ele faz a rotação externa, é o momento que o tórax superior se encaixa no canal cervical para que possa ser expulso. As distórcias é caracterizada por um conjunto de dificuldades na hora do parto e podem ser distórcia de trajeto, causada por defeitos na bacia materna, tumores, anormalidades do colo, vagina ou vulva. Podem ser distórcia de motor, ou seja, de força, que ocorrem quando as contrações uterinas fora da normalidade, podendo ser em relação à frequência ou ao tono muscular. Distórcia de objeto surge normalmente em decorrência à macrosomia na formação ou variedade da apresentação fetal. E por último, distórcia de cordão umbilical, prolapso ou a circular do cordão umbilical. Vamos falar um pouquinho da atribuição da enfermagem na hora do parto. Incumbe à enfermagem colocar a parturiente na mesa, com todo o cuidado para que ela não caia. Auxiliar o obstetra em quaisquer situações que ele necessite. Ligar o berço aquecido para receber este bebê tão logo ele nascer. Verificar se as bandejas de parto encontram-se no local e se estão completas. Ligar e posicionar o foco de luz para ajudar a clarear na hora do parto. Orientar a parturiente quanto à dinâmica uterina. Devemos informá-la que só deve fazer força no momento da contração. Anotar a hora do parto, até os minutos são importantes. Preencher as pulseiras e fixá-las. Estas pulseiras têm o mesmo número na pulseira que vai no braço da mãe e nas duas pulseiras que vão, uma no braço do bebê e a outra na perna dele. Por elas terem o mesmo número, este bebê jamais será extraviado. Coletar sangue do cordão umbilical para análise de alguma patologia. Após a dequitação, que é a saída da placenta, realizar a higiene íntima desta mulher. Encaminhar esta puérpera para o puerpério, junto com o prontuário. Solicitar a higienização do local à equipe de limpeza. Preparar novamente a sala para receber uma nova parturiente. E não esquecer de realizar todas as anotações no livro de ocorrência, bem como a evolução desta parturiente. Agora vocês assistirão alguns vídeos de trabalho de parto. Espero que vocês gostem. E aí, vão aguentar? Espero que sim. A partir de hoje, vocês estão se tornando profissionais da área da saúde. Até a próxima!